Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro e o ano é 2024. Façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então, se seus dias estão sendo ruins, se você não tem bons resultados, então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar toda a sujeira, todas as impurezas, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz divina, somente a luz de Deus. Agindo assim diariamente, com certeza você terá bons resultados e sua vida passará a ser uma vida boa, uma vida plena, mas faça isso diariamente. Não adianta você fazer isso durante uma semana, durante um mês e achar que tudo já está resolvido. Faça isso diariamente e com certeza você terá bons resultados, ok? E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, também o quinto livro escrito por Moisés. E este livro trata exatamente dos três sermões, os três discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando eles estavam preparados para a conquista da terra prometida. E por que Moisés fez esses discursos? Para levantar a moral, para trazer mais confiança, mais fé, mais coragem e determinação para que aquele povo pudesse conquistar a famosa terra prometida, a famosa terra que mana leite e mel. Perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Bora lá, então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a Palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no livro de Deuteronômio. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros com vários autores, com diversos autores diferentes. 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E nosso trabalho é sempre ler e comentar, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Então chegamos aqui no capítulo 13 do livro de Deuteronômio, mas antes já fizemos a leitura dos capítulos anteriores. Então, se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para tocar a sua vida com plenitude, então aconselho que você acesse aí as nossas playlists, e na playlist de Deuteronômio você vai encontrar os vídeos anteriores para que você possa ter mais conhecimento e sabedoria para a sua vida. Então basta você acessar aí o nosso canal, procurar pela playlist de Deuteronômio. Temos várias outras playlists, temos do livro de Gênesis, do livro de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, vários outros livros nos quais nós já fizemos a leitura e também fizemos os comentários. Então aconselho para você adquirir mais sabedoria e mais conhecimento para tocar melhor a sua vida, que você assista aos nossos vídeos, ok? Então vamos à nossa leitura de hoje no capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Versículo 1 diz assim: Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio. Então aqui é Moisés se dirigindo ali ao povo de Israel, como eu já falei. Este livro se refere aos diversos
discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel. Então é Moisés se dirigindo ali ao povo de Israel em um dos seus discursos, ok? Então ele está falando aqui se algum profeta se levantar se algum profeta se levantar ou interpretador de sonhos se levantar diante de vocês e vier a dizer para vocês, né, que vocês devem acompanhar outros deuses, não dê ouvidos a esta pessoa. Então, e te acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los. Então, se algum profeta, se algum interpretador de sonhos vier a falar para vocês que vocês devem seguir outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Então a preocupação de Moisés aqui era o que ia acontecer com aquele povo depois que eles atravessassem ali o rio Jordão e conquistassem a famosa terra prometida, porque Moisés não ia poder seguir com eles para estar passando as leis e as diretrizes, os mandamentos, né, para estar lembrando eles de seguirem as leis, as diretrizes, os princípios, o caminho de Deus. Então a preocupação de Moisés era exatamente essa. Então ele está dizendo aqui o que? Se entre vós se levantar algum prodígio, se levantar algum profeta, algum interpretador de sonhos e falar para vocês que vocês devem seguir outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus que livrou vocês da escravidão do Egito, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Um dos grandes problemas que tem na humanidade até hoje, desde que o homem existe, né? Que é aquela questão do homem ele sempre precisar de um Deus, precisar de uma estátua, de imagem, de alguma figura que represente alguma espécie de Deus para ele, para que ele possa idolatrar, para que ele possa venerar, para que ele possa ter confiança, ter fé. Então sempre existiu isso, e naquele tempo, no tempo de Moisés, era muito pior. Então o comércio ali de estátuas de deuses, né, era assim coisa inimaginável. Desde Abraão, na verdade, né? Desde Abraão lá atrás, bem antes de Moisés, perfeito? Tanto é que o irmão de Abraão, ele fazia estátuas, ele vendia estátuas de Deus. Então o ser humano sempre precisou disso. Então a preocupação de Moisés era exatamente essa. Essas pessoas, esse povo aqui, o povo de Israel, o que eles vão fazer depois que eles atravessarem ali as margens, atravessarem o rio Jordão e conquistar a terra prometida? Já que eu não vou com eles, o que eles vão fazer? Então essa era a preocupação de Moisés. Versículo 4: Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e os servireis, e vos apegareis a ele. Então, andareis após o Senhor, porque o povo de Israel ali, ele sempre seguiu, ali é Deus, né? O Espírito de Deus que andava com eles ali no deserto. Perfeito? Durante o dia era uma nuvem densa, e durante a noite uma coluna de fogo que iluminava ali o caminho do povo de Israel no deserto. Perfeito? E esse profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus ordenou que andasses. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então esse profeta, esta pessoa, esse interpretador de sonhos que viesse a cometer essa blasfêmia, esse pecado contra Deus, ou seja, que o povo de Israel deveria deixar de seguir a Deus para seguir outros deuses, então essa pessoa deveria ser morta, e ela teria que ser tirada do meio do povo de Israel. Porque imagina o tamanho da abominação, o tamanho da blasfêmia, do pecado que esta pessoa está cometendo ali, dizendo para o povo de Israel, tentando conduzir o povo de Israel a seguir outros deuses que não o Deus que tirou eles ali da servidão do Egito.
Se teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou esposa do teu seio, ou teu amigo, que é como a tua própria alma, te seduzir secretamente, dizendo: sirvamos outros deuses que não conheces, nem tu nem os teus pais. A saber, os deuses dos povos que estão à vossa volta, perto de ti ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Então, o que Moisés está citando aqui são a questão dos se seus parentes, seus irmãos, seus filhos, suas filhas, né, seus amigos ou seus vizinhos, né, qualquer um deles vier a trazer para você, vier a dizer a você: vamos servir outros deuses que não o Deus de Israel. Versículo 8: Não consentirás com ele, nem lhe darás ouvidos, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o ocultarás. Então este homem deve ser colocado diante de todo o povo de Israel, diante de todos os povos de Israel, para provar a blasfêmia, a abominação que ele está cometendo. Mas certamente o matarás, tua mão será a primeira para matá-lo, e depois dela a mão de todo o povo. Então o que Moisés está falando aqui, então, se algum dos seus parentes sejam teus tios, né? Se teu irmão, o filho da tua mãe, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a esposa do teu seio, ou o teu amigo, ou o teu vizinho, ou seja lá quem for. Então o que Moisés está falando aqui? Se alguém que você conhece, seja ele teu filho, tua filha, seja teu irmão, seja tua esposa, seja teu amigo, teu vizinho, vier a te convidar a adorar outros deuses que não o Deus de Israel, então certamente você não dará ouvidos a ele, e você tem por obrigação de denunciá-lo, para todo o povo de Israel, e certamente você terá que matá-lo, você juntamente com todo o povo de Israel, e você será o primeiro, né, a apedrejá-lo. Versículo 10: E o apedrejarás com pedras, e o apedrejarás com pedras, para que morra, porque procurou te afastar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se uma pessoa de repente presenciava alguém, fosse da sua família, ou fosse algum estranho, ou fosse amigo, ou fosse vizinho, qualquer coisa, nesse sentido, se alguém presenciasse uma pessoa tentando tirá-la ali do convívio de Deus, ou seja, de Deus, de estar adorando a Deus, o Deus de Israel, e convidasse esta pessoa para adorar outros deuses que não o Deus de Israel, então certamente essa pessoa teria que ser morta, e aquela pessoa, né, teria que ser o denunciante, seria ele o primeiro a apedrejar aquela pessoa que estava cometendo aquela abominação, aquela blasfêmia, mesmo que fosse um parente, mesmo que fosse seu filho, mesmo que fosse sua filha, seu irmão ou sua esposa, ele teria que ser apedrejado. E o primeiro seria aquela pessoa que presenciou o fato, né? E todo Israel ouvirá e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo entre vós. Então ninguém deveria convidar ali alguém algum filho de Israel, algum dos membros, alguma pessoa das tribos de Israel, para adorar outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus que tirou aquele povo ali da escravidão do Egito. Se ouvirdes dizer em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu para que habites ali, dizendo: certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade, dizendo: vamos, sirvamos a outros deuses que não os conheces, que não conhecestes. Então, se alguém sai da cidade ali para dizendo que vai servir a outros deuses, deuses estranhos, deuses que não conheces, então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que se for verdade e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, então vai se investigar, vai se fazer as perguntas diligentemente, e se for verdade que esta abominação aconteceu entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-a completamente, e a tudo que nela existe, e o seu gado
e o seu gado com o fio da espada. Então, se os habitantes de uma determinada cidade se desviam de Deus, se afastam de Deus e começam a adorar outros deuses, deuses estranhos, então toda aquela cidade com todos os seus habitantes deverá ser destruída ao fio da espada. Então não poderia sobrar ninguém daquela cidade. Todos deveriam ser destruídos ao fio da espada, tanto as pessoas como os seus rebanhos, o seu gado. E reunirá todos os seus despojos no meio da sua rua, e queimará com fogo a cidade e todos os seus despojos para o Senhor teu Deus. E será um monte para sempre, não será construída novamente. Então aquela cidade deverá ser destruída totalmente, todos os seus despojos, todos os bens daquelas pessoas, daqueles habitantes, deverão ser queimados no meio da rua. E aquela cidade não poderá ser reconstruída jamais, jamais. Versículo 17: E não pegará nada da coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa te afastar do furor de sua ira, para que o Senhor possa se afastar do furor da sua ira. Então nada a pessoa não poderia pegar nada com a sua mão, pois todos os bens, todos os despojos, todas as coisas, os bens materiais e animais daquelas pessoas são abominações, são maldições para o Senhor. Então não pegue nada do que não pegue nenhum tipo de bem, nenhum tipo de riqueza daquela cidade, pois aquela cidade está amaldiçoada com todos os seus bens. E se você pegar, certamente a ira do Senhor se acenderá contra você, e te mostrará misericórdia, e ter compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Então, não pegue nada daquela coisa amaldiçoada, para que a ira do Senhor se afaste de você, e ele tenha misericórdia de ti, e compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Versículo 18, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, um capítulo curto, mas de muita sabedoria e riqueza para você. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então, como já falei, é Moisés se dirigindo aqui ao povo de Israel, para que eles não cometam nenhum tipo de abominação, nenhum tipo de pecado contra as ordenanças e as leis do Senhor. Porque a grande preocupação de Moisés era como aquele povo iria se comportar depois que ele morresse, já que ele não vai poder seguir com aquele povo para a conquista da terra prometida. Você verá aqui que ainda neste livro nós vamos aqui ler a morte de Moisés, vamos narrar e comentar também a morte de Moisés, perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do livro de Deuteronômio, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que você tenha paz espiritual, alegria, muita riqueza, muita sabedoria, vida plena para você e para toda a sua família, perfeito? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like ali, a mãozinha de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!